Então voltaram todos. Graças e paz. Alguns de vocês já não os via desde o ano passado. É verdade ou não? Alguns de vocês eu já não os via desde o ano passado, imaginem. Eu sei que vocês tinham muitas saudades minhas. Ok. Bem, se eu vos perguntasse se vocês conhecem algumas provas de atletismo, de corrida, famosas no mundo, vocês provavelmente iam dar algumas respostas. Lembram-se de alguma prova de corrida conhecida, famosa? Lembram-se? Não, de corrida, não aos corredores, de atleta, é de corrida. Já muito bem. Eu pensava que eles iam começar por outra, porque há várias, efetivamente. Lembram-se da Maratona de Boston? Aí não nos lembramos pelas melhores razões, não é? Quando houve aquele atentado, matou algumas pessoas e feriu muitas outras, lá em 2013, numa corrida, acabou em morte. Também há aquela que alguns gostam, que é a Color Run. Já ouviram falar da Color Run? É que aparece muita cor, muita corrida. Aliás, é mais diversão do que desporto aquilo. A verdade é que aquela corrida é inspirada num festival hindu. A maior parte das pessoas não sabe e corre. E então, esta mais que é próxima, a corrida de São Silvestre. Algumas pessoas não saberão que a corrida de São Silvestre começou exatamente no século XX, logo no início, no Brasil, lá em São Paulo. Imaginem que a corrida era tão interessante que só os brasileiros é que podiam participar, mais ninguém podia participar no início. Não sei bem disso, não? Pois é, para verem que eles gostam tanto dos outros. Depois, ao longo dos anos, efetivamente, passou a ser a corrida internacional de São Silvestre. São mais ou menos 15 km por ruas de São Paulo, passando por aqueles locais mais emblemáticos de São Paulo. E uma curiosidade desta corrida é que ela acontece sempre, quase sempre, diria, ou sempre, no dia 31 de dezembro. Mas isto foi copiado por outros países. Nós também temos a nossa São Silvestre lá em Lisboa, de vez em quando. O Porto creio que vai ter este ano ainda. Se não é hoje, há de ser, foi ontem, qualquer coisa assim, há de ser por estes dias. Então temos esta particularidade de gente que sai para a rua e não é pouca. Creio que a última edição foram mais de 30 mil pessoas, no último dia do ano, a irem para a rua para correr. E porquê que eu acho esta curiosidade nesta corrida? É de facto que ela acontece no último dia do ano e as pessoas parecem que demonstram, olha, eu estou aqui para correr. Eu estou aqui para dizer ao ano novo que eu digo presente ao ano novo. Eu estou aqui e quero continuar na jornada, na senda da vida. Sabem que a Bíblia também nos fala de este paralelismo, esta analogia, esta metáfora, se quiserem, de vida sendo interpretada como uma corrida. Eu convidava-vos então a verem comigo Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Será este o texto que nós iremos usar para meditarmos neste tempo que estamos a viver. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos refletir sobre estes versos, neste início de ano, em que muitos têm procurado fazer resoluções, exprimir desejos para este ano que se inicia. Então, refletindo um pouco sobre o passado, sobre o presente e olhar para o futuro. Então, Filipenses 3, 13 diz o seguinte: irmãos, já encontrou toda a gente? Sim? Jéssica, eu vou dizer alguns versículos que tu, se conseguires, vai projetando, está bem? Então, Filipenses 13, do capítulo 3, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que vais alcançar, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir os dois textos? Pode ser? Então, irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então há 4 palavras deste texto que eu gostava de referir e de salientar e focar. Primeiro, esquecendo. Segundo, prossigo. Terceiro, alvo. E quarto, prêmio. 4 palavras. Conseguem repeti-las comigo? Esquecer. Seguir. Alvo e prêmio. Alguém lá outras mais vezes comigo. Alvo e prêmio. Deixa-me dar só brevemente um contexto sobre esta passagem. Paulo está a ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta a uma igreja lá no nordeste da Grécia, em Filipos. E nesta carta ele já está a tratar de alguns assuntos doutrinários, nomeadamente acerca de Jesus, quem ele era, da forma como ele tinha encarnado, como se tinha esvaziado da sua glória e da sua humilhação. Depois também tinha falado e exortado relativamente à questão dos falsos mestres. Também algumas orientações para a permanência e a persistência em oração. Então vemos aqui vários cuidados doutrinários que Paulo tem nesta carta. Uma das ênfases que ele estava preocupado com esta igreja é que ela vivesse de uma forma alegre a vida. Várias vezes ele repete a palavra regozijai-vos. E só para saberem de que contexto é que Paulo estava a escrever estas palavras, ele estava a viajar pelo mar Mediterrâneo, em águas serenas, tranquilas, calientes. Não estava. Paulo estava preso. Paulo estava em Roma. E ele dizia isto, e ao escrever isto, ele estava a dizer: olha, eu esqueço das coisas que estão para trás. E prossigo. Isto era o contexto de Paulo a dizer estas coisas. E nós podemos pensar várias vezes: mas como é que uma pessoa que está presa, aqui a previsão provavelmente ainda era domiciliária, não era aquilo, mas ele estava limitado nas suas locações. Ele não podia fazer aquilo que lhe apetecia. Mas ele dizia: olha, eu prossigo, eu avanço para aquilo que está diante de mim. E quero fazê-lo com gozo. Quero fazê-lo com alegria. E agora, no capítulo 3, depois de ele estar a falar de algumas questões doutrinárias, ele agora dá uma nota mais pessoal, mais autobiográfica, se quiserem, logo a partir do versículo 4. E depois chegamos então nestes versículos 13 e 14. Dizem no texto: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Sabem quem era Paulo? O apóstolo de Jesus. E Paulo diz-nos uma coisa muito claramente. Ele enuncia este princípio que deve estar presente em cada um de nós, que é o princípio não da perfeição, mas o princípio da imperfeição. O que é que ele diz? Olha, eu ainda não cheguei lá. Olha, eu ainda estou a caminhar. Eu ainda estou a caminho, mas eu quero permanecer no caminho. E esta consciência da imperfeição, vindo de alguém como o Paulo, só pode acontecer por causa do contexto de humildade. E que nós, quando pensamos nas pessoas mais influentes da Igreja do primeiro século, facilmente concordaríamos que Paulo seria uma das mais influentes do Cristianismo. Ele escreveu muito daquilo que nós hoje temos como é o Novo Testamento. Paulo já tinha plantado inúmeras igrejas. Paulo já tinha recebido revelações da parte de Deus que ele nem se atreveria a contar aos outros. Tal tinha sido a intensidade dessas revelações. Paulo já tinha sido perseguido, já tinha sido maltratado, já tinha sido injuriado. Ele tinha um currículo, nós diríamos, invejável de fé. Mas o que é que ele dizia? Olha, eu ainda não alcancei. E então esta noção de imperfeição que acontece quando nós temos humildade em nós. Ainda não cheguei lá. Sabia Paulo que ainda havia mais a construir na sua vida. Sabia que desejava manter um espírito ensinável. Sabem aquela expressão bem portuguesa que diz: burro velho não aprende? É assim, não é? Há alguns portugueses cá. Não é a expressão. Burro velho não aprende. É isto que a cultura... Não é assim. É assim.
É isto que a cultura nos diz. Mas sabe o que é que Paulo nos diz? Paulo nos diz uma coisa completamente diferente. É: eu estou aqui e quero continuar a aprender, apesar de ir avançando da minha idade. Paulo continuava a ter este desejo de aprender, de ter um espírito ensinável, de crescer em conhecimento, crescer em graça. E então este misto de humildade, por um lado, mas também de ambição, de ansejo, de desejar a continuar a crescer e a ser trabalhado por Deus, que Paulo nos diz e fala então destas palavras. Ainda não cheguei lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado. Sabem que há 3 momentos na vida do cristão. 3 momentos que eu basicamente queria tratá-los muito rapidamente, que vocês sabem, mas que julgo importante falarmos nestas circunstâncias. São 3 palavras muito significativas da vida de um cristão. São elas: justificação, santificação e glorificação. O que é que significa isto? E que significado é que estas palavras apresentam e que, de alguma forma, nós estamos a viver, e é bom que as estejamos a viver, e que elas transmitem? Bem, justificação. O que é que se concede? Justificação. O que é que a Bíblia nos diz acerca de justificação? Romanos 4:24. Venham comigo, por favor. Justificação. Romanos 4:24 diz então o seguinte: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A vida do cristão começa quando ele se torna justo. Quando ele é justificado. Gálatas 2:16. É o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, o que é que significa isto de ser justificado? É o ato divino pelo qual Deus te tornou a ti e a mim, que éramos pecadores, justos e santos diante dele. Esta justiça, que não é alcançada por méritos próprios, por esforços próprios, por muito bom que eu tenha tentar ser e procurar ser, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. Isto é justificação. Isto contraria totalmente, é diametralmente oposto àquilo que as religiões e as seitas propagam, ensinam. Aquilo que as religiões e as seitas, seja ele de que Deus for, ou que divindade for, aquilo que vai dizer é: olha, tu se fores bom, talvez agrades a Deus. Seja o que Deus seja. Mas aquilo que o Deus verdadeiro diz é: olha, tu és tão bom o suficiente para continuar a ser mau aos meus olhos. A menos que te arrependas e percebas que eu enviei o meu Filho Jesus para morrer pelos teus pecados, para então te tornar justificado. Bem, falávamos então deste momento que é essencial na vida do cristão. Se tu não passares por este processo de justificação, tu não és filho de Deus. Há um outro extremo, que é a glorificação. Venham comigo agora para Romanos 8, 29 e 30. Este é um momento futuro. Ainda não aconteceu, mas ainda aconteceu. Não há uma coisa que nós entre nós tínhamos chegado, nós que aqui estamos, mas que a Bíblia nos ensina que vai acontecer. Romanos 8, 29 e 30 diz: porque os que deves conhecer também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E do ponto de vista de Deus, isto já aconteceu. Do nosso ponto de vista individual, isto ainda vai acontecer. Filipenses 3:21, ainda no livro de Filipenses, diz o seguinte: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas
as coisas. E por último, 1 João 3, 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu não sei qual é a vossa expectativa, mas este versículo abre-nos as portas para muita coisa. Olha, todas aquelas mazelas que tu tens agora, que tu não gostas em ti, vão ser perfeitas, vão ser retiradas. Sabem porquê? Porque este Deus, porque o seu Filho vai ser manifesto em nós de forma total e completa. Ainda não é manifestado o que devemos ser, mas o que devemos ser vai ser quando Ele se manifestar. Então nós seremos semelhantes a Ele. E não só, mas o conheceremos como Ele, somos agora conhecidos, e o veremos como Ele é. Então a glorificação é este final do cristão, do crente, que tem alicerçado a sua fé em Deus, de ser transformado total e completamente, receber um corpo glorificado, livre de pecado, livre de decadência. Isto ocorrerá quando pela morte ou pelo arrebatamento chegarmos à presença do nosso Deus. Dois momentos. Um primeiro, um final de início de todas as coisas. Mas entre este, há uma outra que eu vos disse, que era o quê? Santificação. Então estamos a falar de justificação, já vimos a glorificação, agora vamos ver a santificação. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor há, aí onde está, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que a santificação é este processo. É este processo de transformação. De nos tornarmos, em que Deus, o seu Espírito em nós, nos vai tornando cada vez mais parecidos com quem? Com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu não sei se já repararam que algumas pessoas que à medida que vão envelhecendo são parecidas mais com os pais. Conhecem alguém assim? Eu conheço gente que, quando eu olho agora para elas e me lembro da mãe que já morreu e que estou a ver, percebem isto? Há uma dimensão genética, se quiserem, mas espiritualmente também há esta dimensão de que Deus está a criar a sua imagem, a imagem de Cristo Jesus em nós. Então nós hoje somos mais obedientes do que éramos quando começamos a nossa caminhada cristã. Hoje nós temos mais fé do que tínhamos quando nós começamos a servir a Deus. Hoje nós percebemos mais qual é a nossa limitação e quem Deus é à medida de que nós vamos crescendo. Porque, o que é que diz o texto? Somos transformados de glória. E então, neste processo, e relativamente a este processo, que Paulo aqui no versículo 13 e 14 está a referir, este processo de santificação. Ele diz, vamos voltar ao texto. Então, e diz uma coisa, eu faço. É o que dizia o verso 13, ou não? Ainda cá está? Pronto. Chegou o jogo. O que é que dizia o texto? Venham lá comigo. Uma coisa eu faço. Vocês sabem que há várias coisas a acontecer na nossa vida. Umas resultam do contexto em que nós estamos. Das circunstâncias que vivemos e que estamos integrados, da sociedade em que estamos. Que nós não controlamos diretamente. Mas há outras coisas que resultam exatamente das nossas escolhas e daquilo que nós separamos para a nossa vida. De decisões e de escolhas. É ou não é? Algumas coisas acontecem, não dominamos, mas as outras são diretamente a escolha ou o resultado da escolha que nós fazemos. Então Paulo alerta-nos para esta necessidade. Olha, se aquilo que vais viver, em grande parte vai ser resultado daquilo que não só, mas resultado daquilo que tu escolhes, então escolhe bem. E começa a escolher bem o mais cedo possível na tua vida. Não deixes para muito tarde. Começa a escolher bem cedo.
E Paulo dizia então, uma coisa faço. Ele decidia, ele escolhia. Então, Paulo não espera que aquilo que ele deseja aconteça de forma espontânea, mas ele toma a iniciativa. Esta é uma escolha intencional, não é uma escolha que acontece por acaso. E muitos têm sonhos, desejos, que nunca vão acontecer, sabem porquê? Porque nunca têm ou nunca chegam à determinação suficiente para os concretizar. Muitos tiveram promessas de Deus que nunca se concretizaram na sua vida porque não foram obedientes. Muitos ficaram aquém do sonho de Deus para as suas vidas porque duvidaram. Então, quando tens que escolher, escolhe. Não deixes que os outros escolham por ti, mas assume as decisões e as consequências também da tua vida. Porque quando nós nos limitamos a viver a nossa vida ao acaso, se quiserem, entre aspas, dificilmente iremos alcançar aquilo que nós desejaríamos e gostaríamos. Então, Paulo é assim muito claro. Se ele por lá tinha perfeita consciência da sua imperfeição, ele também tinha uma inquietação interior que o movia a fazer alguma coisa, não se contentar com a sua imperfeição. E é bom nós sabermos a dimensão das nossas imperfeições. É bom que cada um de nós se conheça a si próprio. É bom que cada um de nós conheça as suas fraquezas. Porquê? Por duas razões. Primeiro, para não nos tornarmos orgulhosos. Segundo, para estarmos preparados quando a tentação acontecer. Porque sabem que onde é que acham que vocês vão ser mais tentados? Naquilo que vocês estão fortes ou naquilo que vocês são frágeis? É evidente, não é? Vai ser naquilo que nós somos mais frágeis. Então, é bom que nós nos conheçamos. Sabem, eu não sei se há algum brasileiro aqui se lembra de uma telenovela. Os portugueses lembram-se muito, de certeza. Gabriela. Lembram-se da música da Gabriela? Ela dizia a determinada altura da música: eu nasci assim, eu cresci assim. E sou mesmo assim. Vou ser sempre assim. Gabriela. Lembra-se? Isto pai há 40 ou 50 anos. 40 anos lá. Não atrás. Quem se contenta em ser como a Gabriela não vai lá. Não vai lá. Então Paulo dizia, uma coisa eu faço. E o que é que ele dizia que fazia? Lembra-se? Esquecia-se das coisas que estavam e ficaram para trás. Então Paulo faz agora esta declaração de intenção. Olha, eu deliberadamente, intencionalmente, eu vou esquecer o meu passado. Bem, alguns de vocês sabem dizer, essa é das coisas mais fáceis de fazer, não é? Eu já nem me lembro porque eu não sei. Eu não sei se ontem, quanto mais... isto é fácil esquecer o passado. E à medida que o tempo vai avançando, e uma das coisas que muitos de vocês certamente já aprenderam, como eu, é que à medida que nós vamos avançando, vamos tendo uma relação diferente com o nosso passado. Quando nós somos jovens, o nosso passado é relativamente curto. Não é? Mas à medida que vamos avançando na idade, o peso do passado na nossa vida vai ser maior ou menor? Vai ser necessariamente maior. Então, Paulo aqui, ele devia ter, provavelmente, entre 55 e 60 anos. Ele já tinha de carreira cristã pelo menos 25, 30 anos. E imaginem agora, na vida deste homem, ele diz: olha, eu intencionalmente vou esquecer o meu passado. Então, espera aí, Paulo. Mas e as coisas boas que nós vivemos? Nós não gostamos de nos lembrar delas. As coisas más, eu não percebo que devemos deixar para trás. Mas o que é que Paulo está aqui a dizer? Bem, no contexto nós percebemos muito bem o que é que Paulo aqui está a dizer. Olha, eu vou esquecer o meu passado, seja ele bom, seja ele mau, que me impede de avançar. Que me cristaliza no tempo. Que imobiliza. Quantos de vocês, tal como eu,
Já viram coisas a acontecer agora, particularmente nos miúdos, quando vocês olham e dizem, no meu tempo não era nada disto. Já alguém disse isto? Não sou eu. Então os repente já começam a dizer, não é? No meu tempo é que, sabem, este é o cuidado que nós temos de ter, sabe? Porque nós estamos a escrever o nosso passado hoje. Todos os dias nós escrevemos o nosso passado. E Paulo dizia assim, olha, eu não quero que o meu passado, aquilo que eu vivi, aquilo que foi, seja bom, seja mau, eu não quero que o meu passado me impeça de avançar para aquilo que Deus ainda tem para fazer na minha vida. E vocês dizem assim, 50 anos, quem dera ter 50 anos, isso era muito bom para mim. Não é uma questão de idade. É uma questão de atitude. Porque se tu crees que já não serves para nada e que Deus já não pode fazer nada contigo, tu estás a limitar Deus, sim ou não? Deus conhece melhor do que tu as tuas limitações. Aquilo que fisicamente o corpo vai cedendo e que nós já não podemos fazer. Sabe, eu quando era miúdo, eu corria 5 minutos. Agora corro 2 minutos e meio e fico com... Nunca gostei de correr. Estou a exagerar. Mas há coisas que nós vamos perder. Mas há outras coisas que nós temos que ter bem em mente. Uma das coisas que eu no Natal me lembro e que gostava sempre muito, eu e os meus primos. Havia um momento no Natal, quando nós nos juntávamos como família, que nós desafiávamos a nossa avó a contar histórias. Eu não sei se vocês, quem tem avós, se as vossas avós fazem isto ou não. Mas uma das coisas que nós sempre éramos os três, normalmente, conta lá aquela história. E às vezes ela estava rabugenta e não estava muito para isso. Porquê? Porque ao longo dos anos, isto aconteceu durante muitos anos, quase até a nossa juventude, pelo menos, ou mais tarde, até depois quando éramos pesados. E ela às vezes estava mais rabugenta, não conto. E nós já sabíamos aquelas histórias todas. O problema é que ela às vezes acrescentava alguns detalhes à história que tinha contado no ano anterior, e nós dizíamos corrigir e ela não gostava. Bem, mas depois ela sempre acabava de contar as suas histórias. E uma das minhas favoritas era aquela em que ela contava que tinha ido à igreja roubar flores e ao cemitério também, para depois as vender. Para quem não conhecia a minha avó, ela era um espetáculo. Isto era antes de ser crente também. Não estou a incentivar a irem às igrejas roubar flores. Está bem? Não é isso que eu estou a dizer. Mas era bom. Nós vivíamos, identificávamos com um passado que para nós era um bocadinho estranho, mas que ela trazia. É deste passado que eu estou a falar e que Paulo está a falar. Não. É o passado que nos amarra. Vocês conhecem gente que continua ressentida, amargurada, 30, 40 anos, 50 anos depois de coisas que aconteceram, às vezes na sua infância. Conhecem? Eu conheço. Vocês conhecem gente? E reparem uma coisa. Eu não estou a dizer que não há legitimidade para as pessoas terem estado magoadas ou ofendidas. Não é isso que eu estou a dizer. Porque muitas foram, efetivamente. Aquilo que eu estou a dizer é essas coisas estão-te a impedir de avançar. Paulo então exorta-nos aqui à necessidade que nós temos de ter uma relação saudável com o nosso passado. Seja ele bom, seja ele mau. Todos nós temos legitimidade para nos doermos e condoermos das injustiças, dos abusos, daquilo que de alguma forma nós nos tornamos ou que nos foi imposto. Decisões que nós não queríamos tomar e que fomos condicionados e que nos obrigaram a tomar, com consequências para a nossa vida. Mas a pergunta é esta, eu quero ficar preso a isso ou não? E quantos vivem, por outro lado, com o peso da sua própria culpa? De coisas que fizeram que
olhando para si próprios, dizem, mas como é que eu fiz isto? O peso da culpa, o peso da carga do pecado. Mas deixem-me dizer também isto. E com muito cuidado, eu não quero que me interpretem mal. Mas o estatuto de vítima é muitas vezes um lugar de conforto. O termos vivido durante uma vida de coitadinhos, tivemos atenção, tivemos amparo, que de outra forma não, de cuidado. Há alguns mecanismos e algumas organizações que prestam uma assistência muito interessante de ajuda a lidar com enormes traumas, se quiserem, dificuldades, seja de abandono, o que quer que seja, grupos de autoajuda. Mas sabem, estes grupos são muito interessantes se forem usados por um determinado tempo. Não para que a pessoa fique ali a remoer o seu passado indefinivelmente. Bem, então Paulo aquilo que diz, olha, deixa no passado aquilo que te impede de prosseguir e deliberadamente hoje decide, no presente, deixar o passado e olhar para aquilo que tens diante de ti. Trata o passado como passado. Para quem conduz, vocês sabem que nós usamos. Há duas coisas no carro que são importantes. Um para-brisas, que é aquele vidro. É uma coisa mais pequena, que se chama retrovisor. Quando é que nós usamos o retrovisor? Normalmente, quando temos que fazer marcha atrás. Ou então agora temos câmara e... Mas antigamente, quando é que nós usávamos o retrovisor? Com atenção redobrada. Quando queremos ir para trás. Às vezes na vida é preciso ir para trás. É. Mas não é passar a vida a conduzir a vida a olhar para o retrovisor. Pontualmente, nós temos que ver se alguém vai ultrapassar, se há alguma coisa a acontecer. Mas a vida é vivida a olhar para o para-brisas. Não é vida a olhar para o retrovisor. E se há coisa que nós não podemos alterar. Nós não podemos alterar. Nem é reescrever o nosso passado. Há uma moda aí que quer e pretende reescrever a história do Liceu de Conversa. Então, Paulo diz, olha, eu esqueço-me daquilo que me impede de prosseguir, esqueço-me daquilo que me limita, esqueço-me daquilo que seja bom, seja mau. Eu esqueço de todas estas coisas. Eu quero dizer uma coisa. Que se Jesus não esteve no teu passado, Ele quer estar no teu presente. E todas essas coisas que tenho vindo a falar, que não são agradáveis, tudo isso pode ser transformado. Se Jesus não esteve no teu passado, Ele pode estar no teu futuro. Aliás, Ele pode te libertar, desamarrar de tudo aquilo que te impede de caminhar, seja vergonha, seja orgulho, o que quer que seja. Jeremias 29:11 diz o seguinte: pois eu sei bem os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É este o Deus que nós anunciamos, que nós pregamos, que nós experimentamos. Amém? Vamos voltar ao texto. Esqueço-me e avanço para as coisas que estão diante de mim. Possível. Então Paulo diz uma coisa aqui, olha, não basta esquecer. Não basta deixar de lado. É preciso desejar prosseguir para o que está adiante. Para que não haja um vazio. Porque se nós retirássemos o nosso passado da nossa vida, o que é que fica? Paulo então diz, eu prossigo, eu avanço. E uma das coisas mais comuns que nós experimentamos como indivíduos é o medo do desconhecido. E não venham dizer todos que são todos muito corajosos, porque não são. Qualquer um de nós, o medo do desconhecido é real. Eu lembro-me que há uns anos, e agora está-se a falar muito de gripe A,
Quando a Agripa chegou a primeira vez a Portugal, isto já deve sido para aí uns 17 anos, a minha filha ficou com sintomas de gripe. Nós não sabíamos, falava-se de gripe, mas não sabíamos o que era a gripe. Mas sabia os sintomas. Então eu decidi ir com ela ao médico, às urgências, e nesse dia, quando nós chegamos ao posto, aquilo estava cheio, à pilha. Uma sala, sei lá, com metade desta, cheia de gente, 4 filas em cada lado, muita gente atrás umas das outras, uns a tossir, outros. E quando chegou a nossa vez de sermos atendidos, então o que é que está aqui a fazer? Olha, a rapariga começou com febre, está com diarreias, tem vômitos, e quando as pessoas começaram a ouvir aqueles sintomas que ela tinha, que ouviam falar na televisão, toda a gente começou a fugir, de repente nós ficamos sozinhos na sala. Isto literalmente. Mas literalmente. Aquelas filas desapareceram, toda aquela gente à volta. Eles vieram rapidamente, trouxeram uma máscara, puseram uma touca na cabeça, uma bata a vestir, fomos para uma sala ao lado. Estamos a falar por causa da gripe. E hoje, o medo do desconhecido é um medo real. E hoje nós estamos confrontados com muitos medos de desconhecido. A sociedade vive e vai viver cada vez mais com o medo daquilo que a inteligência artificial pode vir a trazer. Alguns que defendem mesmo que está em causa a própria subsistência da humanidade. Porquê? Nós tememos o desconhecido. E às vezes nós olhamos para o futuro, pode nos assustar. E o ponto é este. Porque como nós não dominamos totalmente aquilo que vai acontecer das nossas vidas. Então Paulo tem esta determinação dentro dele que nos deve também motivar a avançar, a prosseguir, independentemente dos receios ou das inquietações que possam estar na nossa vida. Sabem, o Júlio César foi um daqueles valentes romanos. Ele, em 55 e 54 a.C., ele avançou na expansão do Império Romano. Ele chegou àquilo que é hoje a Inglaterra, à Britânia. E depois de atravessar o canal da Mancha de barco, que não dava para ir de autoestrada, estava em avião na altura, ainda não havia, ele chegou lá, as suas tropas desembarcaram, e aquilo que ele deu instruções foi para que o exército queimasse os navios que os tinham transportado até àquela ilha. Eles só tinham um caminho. Sabem qual era? Avançar. Recuar. Ficou sem qualquer possibilidade. Na nossa vida cristã, e é disto que Paulo está a falar, não temos a hipótese de voltar atrás. Oséias, o profeta, ele dizia, olha, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Um dos relatos mais, se calhar, mais estranhos e duros de alguém que olhou para trás, nós encontramos no livro de Gênesis, de uma mulher, porque olhou para trás, ela literalmente ficou petrificada numa estátua de sal. Estamos a falar de mulher logo. Então, cuidado quando a nossa preocupação é olhar para trás, nos vai paralisar, nos vai petrificar. Então, o próprio Jesus também nos alertou para esta postura. Ele diz, em Lucas 9,62, diz, Jesus lhe disse, ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu não sei se a tua resposta, quando ouviste falar do Evangelho, foi de uma resposta emocional, imediata, não interessa. O que eu te quero dizer é, se tomaste essa decisão, ela acarreta responsabilidade e compromisso. E Jesus aqui diz muito claramente, olha, se tu começaste a caminhar comigo, tu não tens volta. É para a frente do caminho, não é para trás. Então, se estás interessado em viver no reino de Deus, e o reino de Deus é uma alternativa, então prosseguir. E prosseguir para onde? Para o, diz o texto do versículo, prosseguir para o alvo. Esquecer o passado, avançar para o que está diante de nós, tendo em perspectiva, em visão, e o alvo. E sabem,
difícil nós prosseguirmos se não tivermos um alvo em mira, em vista. Eu não sei se vocês já experimentaram isto. Quem gosta de caminhar aqui? Quem gosta de fazer caminhadas? Eu não gosto. Eu não gosto. Mas tenho que caminhar, é verdade. Não gosto de nada. Uma das coisas que eu tenho descoberto é que quando eu tenho em perspectiva, na mira do olho, o sítio onde eu quero chegar, a caminhada faz-se sempre muito mais fácil do que quando eu não tenho na linha de vista o sítio onde eu quero, o destino onde eu quero chegar. É verdade ou é mentira? É mais fácil nós caminharmos quando nós estamos a ver o nosso destino ou não? Para vocês não é. Pronto, é só para mim. Eu tenho que experimentar isto. Então, caminhar para a frente sem um alvo, bem, provavelmente nós vamos nos perder. E se não tivermos um alvo, vai ser sempre muito mais difícil. Isto quer dizer que nós não somos chamados a dar passos de fé? Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter o alvo em mira. Porque quando temos o alvo em vista, a nossa caminhada vai ser mais fácil. Não vai ser tão tortuosa. Vai demorar menos e vai custar menos. Hebreus 12:1 diz o seguinte: portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus. Onde é que está o nosso alvo? Onde está o teu alvo? Quando olhas para o teu futuro, quem é que tu vês no teu futuro? Quem é que tu vês que vai estar contigo? Olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, estando assentado à direita do trono de Deus. Então, este desafio de Paulo, ele não nos desafia a prosseguirmos por o vazio, mas ele, embora muitas vezes nós temos que dar fé, ou passos de fé adicionais, se quiserem. Não encaminhamos com incerteza, mas a caminharmos pela fé, que é uma coisa muito diferente. Sabem que o substituto da incerteza não é fé. Alguns pensam que o substituto da incerteza é fé, não é? Vejam que está em Hebreus 10:22. Cheguemos com verdadeiro coração em inteireza certeza de fé. Mas, cara, isto é radical. Como é que na fé nós podemos ter certeza? Porque a certeza não vem da fé, mas de quem nós colocamos a nossa fé. E que nos dá esta confiança de podermos estar seguros e certos. Então, chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, nós podemos ser chamados a dar passos de fé? Sim. Passos inseguros? Não. Passos de certeza e de inteira certeza de fé. Por último, esquecer, prosseguir, alvo e agora? Prémio. Estamos quase a terminar. Que prémio é este? Sabe, muitas vezes nós podemos ser confrontados e levados a confundir alvo e prémio. Alvo e prémio não são a mesma coisa. Ter um alvo, eu atreveria-me a dizer que depende em grande medida de nós. Mas o prémio já não depende de nós. E a verdade é que toda a gente gosta de ganhar coisas. Sim ou não? Quem não gosta de ganhar coisas? Tu gostas de ganhar coisas? Não? Está bem, então é cá. Eu tinha um tio que me dizia assim, quando estava a jantar ou almoçar com ele dizia, estava a comer arroz. Ele dizia assim, quer dizer, quer mais arroz? Eu, não, então dá cá esse. E tirava-me um prato. Se eu dizia que não queria mais, ele tirava-me o prato. Eu, não, esse eu quero. É porque a verdade é que toda a gente gosta de ganhar coisas. Por isso é que muitos jogam no Euro Milhões e pensam, quando eu ganhar Euro Milhões, a minha vida vai ser fantástica.
Há também aquelas máquinas para os miúdos que diz, sai sempre prémio. Já viram? Porquê? Porque toda a gente gosta de ganhar alguma coisa. Isto para convencer que afinal vale a pena jogar. A questão é esta. É que não importa quanto tempo tu estás nesta corrida. Não percas de vista o prémio que Deus tem para ti. E Paulo aqui, apesar de, conforme vos dizia há pouco, já ter uma carreira longa de 30 anos de fé, Paulo não se dá ao privilégio de abrandar. Ele insta a perseverar, a continuar. E este prosseguir não é, em tempo algum, uma fuga para a frente, mas sim que ele sabia que aquilo que estava por vir, o porvir, era efetivamente real. E que prémio é este? Olha, o prémio não é o céu. O prémio não é muitas outras coisas que nós gostaríamos. O que é o prémio? O prémio é Cristo em nós, a esperança da glória. O prémio é a construção da imagem de Cristo em cada um de nós, a ser concluída e acabada. O prémio é a plenitude do conhecimento de Cristo. Lá em Lamentações, ele dizia, lemos o seguinte, o profeta, chorão, dizia, torna a trazer somente, portanto tenho esperança, a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção do Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Qual é o prémio? Esta dimensão do conhecimento, da apropriação, da grandiosidade de quem Deus é. De quem Deus é. Tiago 1,12, estou quase a terminar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. É este o prémio, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós estamos no início de um novo ano. O início de um novo ano, para muitos, tem significados diferentes, diria, de todos, cada um que aqui está. Deixa-me dar um conselho, um desafio. Não tomem decisões nem resoluções de ano novo. Tomem decisões e resoluções de vida nova. Porque o ano que hoje se inicia vai chegar a dezembro e já vai ser feito. Não esperemos por um ano para tomar e adiar decisões que nós sabemos que já devemos ter tomado há 5, 10, 15 anos atrás. Se alguma coisa mudar na tua vida, não desperdices o hoje de Deus. Porque não sabes como é que vai ser o teu amanhã. Mas quando nós temos esta dimensão de segurança de que Ele faz coisas novas na nossa vida, porque efetivamente Ele é imutável, nós podemos ter esta confiança. 2 Coríntios 5,17 tem aquele texto que diz, nós sabemos quase certeza de agora, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o desejo continua e diz, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu este ministério da reconciliação. Então o desafio é este, olha, decidir no presente, esquecer o passado que nos amarra, avançar e prosseguir para o alvo que Deus tem para cada um de nós e esperar com confiança a recompensa e o prémio que Ele nos vai dar. Nos abençoe.